Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês em mais este ICO Series, essa live, que é um bate-papo entre pessoas queridas de segmentos diferentes. Eu sempre trago perspectivas diferentes para que vocês possam ver que, no final, apesar das perspectivas diferentes, porque os negócios são diferentes, as situações e, às vezes, as soluções elas têm uma convergência muito grande. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo. Hoje eu estou responsável pelo ICO, já explico o que é o ICO, para aqueles que não sabem, da LHH. Então, para que vocês entendam, a LHH, eu vou falar do propósito dela, nós existimos para oferecer e procurar e oferecer soluções para que pessoas e organizações prosperem no mundo de constante transformação. Esse sempre foi o nosso propósito, nunca foi tão atual. E para a gente poder vivenciar esse propósito, a gente tem 4 pilares de atuação. A gente hoje está chamando os 4 R's, e são em inglês, mas tem alguma conexão com o português. Um é o Renew, renovar, onde nós temos soluções para que as organizações possam ser capazes de renovar, fazendo upskilling e upskilling dos seus reskilling e upskilling dos seus colaboradores. Nós temos o Reach com soluções de desenvolvimento de talento e de coaching, ajudando a que as pessoas, os colaboradores, atinjam o seu maior potencial. Com soluções de assessment, a gente tem o Review, revelando o potencial das pessoas. Existe o Refresh. Esse não tem uma tradução tão assim clara, então a gente está usando reposicionamento, né? A gente ajuda as pessoas que saíram a reposicionar as suas carreiras. E aí nós temos soluções para todos os níveis e para o C-Level com um programa customizado. Esse é o ICO, né? Que é uma solução de transição de carreira para o C-Level. E hoje aqui eu tenho 2 grandes amigas, então vai ser um papo delicioso. Eu vou começar pedindo para que tanto a Beatriz quanto a Fernanda se apresentem e falem um pouco dos seus negócios, e depois, então, a gente começa o bate-papo. Vocês que estão aí podem fazer as perguntas pelo chat, não tem problema. Eu vou fazendo uma curadoria. Peço desculpas, porque nem sempre dá para botar todas as perguntas, mas vou fazê-la na medida do possível. Então, Fernanda e Beatriz. Bom, boa noite, eu sou a Beatriz Sairafi, podem me chamar de Bia, se quiser ficar mais fácil aqui. Eu trabalho na Accenture. A Accenture é uma empresa que originalmente a gente fala que é de serviços profissionais, mas a gente veio se reposicionando nos últimos anos como uma empresa de transformação digital, né? Ajudando os nossos clientes a fazerem a transformação digital. Então, o nosso papel é um papel de co-criar com os clientes e inovar, trazendo novos negócios, né? E a gente trabalha nos segmentos desde o desenho da estratégia do negócio do cliente, junto com ele, até como a gente traz isso para um modelo operacional, então um negócio de consultoria. A gente também tem um grande negócio de tecnologia, porque hoje tudo passa por tecnologia, né? E a gente originalmente foi sempre uma empresa de consultoria e tecnologia. E nos últimos anos a gente agregou também o que a gente chama de operations, que é como a gente opera os serviços dos nossos clientes, então vários processos, que é o famoso outsourcing, mas hoje em dia é um outsourcing digital, preditivo, muito diferente do que já foi o outsourcing, né? E também a gente trabalha apoiando as empresas a definirem essa estratégia de marca e a como elas falam com o consumidor, porque tudo que a gente coloca para fora, né, as empresas colocam para fora, também tem que acontecer dentro, então tem que existir essa congruência. Aqui no Brasil, nós somos em 15 mil pessoas, trabalhando em todas essas frentes, e no mundo, cerca de 500 mil pessoas. Obrigada, Irene, pelo convite, prazer enorme estar aqui com você. Bia, compartilhe um pouquinho como é que foi a sua carreira, só para que as pessoas também conheçam a Bia, né?
Rapidamente, assim, a minha carreira, eu não comecei em recursos humanos, eu fiz administração e economia e comecei a trabalhar no mercado financeiro, finanças e tal. Mas achava aquilo tudo muito chato, essa é a verdade. Achava chato, não tinha a ver comigo. E aí eu resolvi, eu era muito jovem, né, bem no começo de carreira, resolvi ir para consultoria para descobrir o que eu gostava de fazer, que eu não sabia, né? E fui trabalhar na Andersen Consulting, que depois se transformou em Accenture, né? E fui trabalhar na Andersen em Change Management, que era uma área nova, né? Aquele negócio de redesenhar as empresas do zero, tal. Então, eu peguei essa onda e comecei a descobrir o que são organizações e pessoas e como fazer esse tipo de trabalho. Fiquei vários anos na Andersen e chegou um momento que eu falei, puxa vida, eu recomendo tantas coisas, mas eu acho que está na hora de eu começar a fazê-las, né? E aí eu saí da consultoria e virei executiva de recursos humanos. Então, eu estou há 20 anos já em recursos humanos, propriamente dito, e nos últimos 15, mais ou menos, à frente da área de RH, de empresas. Eu trabalhei 6 anos na Diageo, 2 anos na Mondelez, e nos últimos 5 aqui na Accenture, de volta à Accenture, agora no papel de recursos humanos, e não trabalhando com cliente. Então, assim, muito rapidamente, essa sou eu, sou mãe da Clara, e de um 4 patas chamado Marte, que está aqui do meu lado, enquanto a filha adolescente não está do lado. É isso aí. Obrigada. Obrigada, Bia. Fernanda, engraçado que vocês têm um ponto de contato da carreira, Temos né? Muitos. Eu ia Muito. falar isso, que prazer de conhecer, Bia. Bom, primeiro, boa noite a todos. Irene, muito obrigada por esse convite. Me senti muito honrada de estar aqui hoje com vocês. Vou me apresentar também, então vou falar um pouco primeiro de mim e depois da empresa. Eu tenho uma carreira parecida com a Beatriz, eu comecei minha carreira em consultorias, eu trabalhei na Arthur Andersen, então ficava ali do ladinho da Andersen Consulting, trabalhei por 15 anos em consultorias de grande porte, na Arthur Andersen, na Price, em projetos múltiplos, eu não trabalhei só em recursos humanos também, eu brinco que eu era consultora do Miscellaneous 999, chegavam projetos de múltiplas especialidades e eu fazia parte disso, desde supply chain, marketing e outras análises de viabilidade, mas também fiz uma virada de chave e há 13 anos trabalho em recursos humanos. Trabalhei na Suzano, Papai Celulose, na Alpargatas, no McDonald's, e agora estou à frente da diretoria de recursos humanos, que na verdade a gente chama de gente e gestão, tem um viés um pouquinho diferente, das empresas não financeiras do conglomerado Alfa. Que empresas são essas, né? Só para citar os negócios que a gente cuida, então, eu cuido do RH da C&C, Casa e Construção, da Labasque, Águas Prata, Hotéis Transamérica, Rádio Transamérica, enfim, esses são os negócios aí que fazem parte do nosso portfólio, são negócios bem distintos e cada um num momento de maturidade também bem diferente. Então, tem desafios múltiplos, tem desafios do mundo do varejo, tem desafios do mundo da hotelaria, tem desafios do mundo da comunicação, e cada um deles nesse momento, inclusive de pandemia, com aí os seus, vamos dizer assim, os seus desafios outros, né, que surgiram além dos que já são próprios de cada segmento. Então, bem diverso, né? Então, eu atuo como diretora, como se fosse de um centro de serviços compartilhados que entrega serviços de recursos humanos para todas essas empresas dentro do conglomerado. Tá bom? Muito bom, ótimo. Então, para a gente começar esse bate-papo, vamos começar pelo título, né? Pela chamada da live, que é Preparando os Líderes para o Futuro, o papel estratégico da RH. Eu queria também que vocês comentassem, porque eu acho que nunca o RH teve um papel tão estratégico como que está tendo agora a oportunidade de vivenciar nesse momento que nós estamos passando de completa incerteza quanto ao futuro. Então, eu queria ouvir primeiro, antes da gente começar as perguntas, ouvir vocês um pouquinho sobre esse título, né, sobre esse assunto. Quer ir, Fernanda? Vai você primeiro. Tranquilo. Bom, eu acho que sim, que esse é um momento que chamou o RH
à frente dos negócios de uma forma muito forte, muito assim, foi uma demanda repentina até. Eu acho que a gente já vinha construindo de verdade um papel de recursos humanos bem estratégico nos últimos tempos. Já é uma participação que vem sendo reconhecida pelas empresas paulatinamente na última década. Acho que teve um crescimento gigantesco da nossa participação nas tomadas de decisões e na preparação das pessoas, né, para isso. Então, eu acho que nunca se falou tanto em universidade corporativa, em formação de líderes, em formação de sucessores. Eu acho que isso vinha sendo muito trabalhado, mas eu acho que com a pandemia, nesses últimos 2 anos, eu acho que 2 anos é muito, mas um ano e meio aí, esse último ano e meio foi uma demanda assim, realmente gigante, e eu acho que nós, principalmente aqui do meu lado, posso dizer que não apenas fomos chamados a reinventar a forma de preparar as pessoas, mas preparar os líderes para lidar com esse momento de extrema sensibilidade, onde você tem pessoas em estado de sofrimento pelo isolamento, pelo excesso de demanda, pelo excesso de tela, de virtual, de falta de contato humano, mas também a demanda de poder de estar preparado para gerir negócios de uma forma totalmente diferente. Então, preparar os líderes para ter um outro tipo de cotidiano mesmo, de relação à distância que nunca foi tão forte, mesmo com as pessoas que você costumava lidar no dia a dia, e de pensar um mundo tecnológico em conjunto com o ser humano. É um outro pensar de negócios, então o líder tem que pensar diferente. Ele vai pensar finanças, ele vai pensar marketing, mas ele tem que pensar tecnológico o tempo inteiro. Muda o jeito de fazer negócios, então muda o jeito de ser das pessoas dentro das empresas. Isso já vinha sendo desenhado, mas acho que teve uma aceleração absurda e a gente teve que sentar para conversar, para fazer coaching, para falar de gente versus tecnologia o tempo inteiro. Eu acho que foi uma mudança drástica e tem uma mudança na forma de preparar as pessoas. Pelo menos para mim, a demanda veio muito desse viés. Não sei, Bia, se você quer... Eu concordo, e na verdade acho que eu vou pegar esse gancho do que você terminou aí falando, porque eu acho que a gente já vinha nesse papel estratégico, mas acho que com a pandemia, tanto o posicionamento quanto tudo que precisou acontecer, acelerou de uma forma quase que, assim, nem sei acelerou exponencial, né? Acelerou de forma exponencial, boa. O posicionamento estratégico e a transformação cultural que a gente estava vivendo, né? Então, as empresas ou os líderes que ainda olhavam e falavam, puxa, será que eu posso confiar em alguém que vai trabalhar em home office? Não tem mais essa possibilidade. Então, o que eu vejo que começou a acontecer bastante, especialmente na preparação, é de trazer o aspecto mais humano para a liderança. Sair realmente de um papel de gestor, né? De gestor que está ali só olhando o processo, resultado, indicador, e ter que fazer a conexão humana, né? E as pessoas não estavam, eu diria assim, preparadas para isso. Claro que a gente se conecta num call, tal, mas de uma maneira que eram temas pontuais. Você trabalhava, né, parte híbrido, parte virtual, parte no escritório, então existia uma conexão. Quando você passa a viver só conectado, você tem que ter um outro nível você tem que estabelecer uma outra relação com a pessoa, né? A gente teve que, sim, capacitar os líderes a como liderar virtualmente 100% do tempo, né? Qual é a etiqueta, né, de liderança? E, assim, uma coisa é etiqueta de liderança, outra coisa é fazer isso de forma genuína, né? Ninguém vai se conectar, e as pessoas sabem disso, se não for genuíno. Então, não adianta ligar a câmera e ficar no celular, não adianta, né? Mas eu acho que o principal ganho para os líderes nesse momento tem sido se tornarem mais humanos. Acho que esse tem sido o principal ganho para as lideranças nesse momento. E acho que o nosso papel é de ajudá-los a fazer essa jornada, que não é uma jornada tão tranquila e tão familiar, né? Ótimo. Ainda dentro dessa linha, né?
Como é que está sendo para vocês, né, manter o engajamento, né, das pessoas dentro desse ambiente mais virtual, né? Vocês estão fazendo alguma coisa excepcional, alguma coisa diferente? Enfim, eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito desse assunto. A gente vai fazer uma dobradinha, né? É isso aí. Ó. Vamos uma lá, hora Bia, fala estamos outra. juntas. Então, Estamos eu acho juntas, assim, vamos a lá. gente sempre vinha trabalhando em engajamento de uma forma mais tradicional, né? Pesquisa de clima, ação, conexão com as pessoas, tal. Com a pandemia, eu acho que a nossa forma de pensar em como engajar também teve que mudar, né? Também teve que mudar. Então, acho que a primeira coisa que a gente parou para pensar é falar assim, o que as pessoas precisam nesse momento, né? E sair de um lugar conhecido de engajamento para ir para um lugar desconhecido de engajamento, né? Essa foi uma experiência pessoal. Então, eu lembro assim, como se fosse hoje, o primeiro brainstorming que eu fiz com uma equipe de liderança sobre, gente, o que está acontecendo, teve que botar todo mundo em casa em 2 semanas, o que a gente faz agora, né? What's next, né? E aí fizemos assim, um brainstorming, e dali, com outras sessões, etc., a gente resolveu criar um programa de apoio para ficarem bem, né? Então, assim, a forma de engajar, na minha visão, ela necessitou que a gente conectasse as pessoas com um propósito maior, né? De primeiro elas sentirem que a organização queria cuidar delas, saber que elas estavam bem, e depois vinha o trabalho, né? Isso, para mim, fez a diferença no engajamento, né? Um segundo ponto foi de fato, as pessoas perceberem que elas tinham o apoio da organização em temas de saúde, mas não só em temas de saúde física, de lidarem com a doença, tal, mas especialmente em termos de saúde mental. Então, a gente fez esse programa e trouxe uma série de pessoas, especialistas, para conversarem sobre medo, ansiedade, como é que eu lido com trabalhar de casa, tendo que homeschooling, e o marido também, todo mundo dentro de um cômodo só, muitas vezes, né? Porque a gente tem uma equipe muito diversa. Então, foi realmente das pessoas perceberem que a empresa, em primeiro lugar, estava lá para elas, né? Para também o trabalho sair, a produtividade continuar acontecendo, porque isso também é importante. E acho que o terceiro aspecto, né? Dá para falar muito sobre isso, então a gente vai aprofundando, né? E acho que o terceiro aspecto foi trabalhar comunicação com transparência e olho no olho, mesmo que seja na tela, de uma maneira muito frequente. Então, assim, a gente fazia reuniões com o time, mensais, trimestrais, com a empresa toda, mas a gente passou, especialmente entre março do ano passado e talvez agosto, que foi o maior pico de pandemia, e depois a gente fazia, assim, presidente, comitê executivo, toda semana, com a organização inteira. Toda semana, 1 hora, para falar sobre cuidado com as pessoas, sobre o que a gente estava fazendo com os clientes, sobre ações de comunidade. E tudo isso, acho que engaja as pessoas para saberem que elas não estão sozinhas, que tem uma direção, que elas podem contar, e de uma forma muito transparente, né? Então, acho que do nosso lado, acho que foram essas as principais iniciativas. O apoio para voltar, para trabalharem de casa, e primeiro entender, as pessoas sentirem que a empresa estava valorizando e dando foco em como elas estavam, e reforçar muito a comunicação. Acho que talvez eu colocaria esses 2 pontos e depois a gente aprofunda mais. Ótimo. Fernanda, querida. Muito legal te ouvir, Bia. Eu tenho uma realidade um pouco diferente da sua, porque o meu pessoal que fica em home office não é 10% da organização, é menos, né? A gente está em empresas cujos negócios são presenciais. Varejo, estão ali acontecendo. Lojas, né, da C&C vendendo e abertas. Então, eu acho que assim, acho que o principal ponto de engajamento para nós, tanto na hotelaria quanto na C&C, Casa e Construção, foi, primeiro de tudo, mostrar que a gente se importava com as questões de saúde, antes do home office até. Então, acho que o home office teve aí suas particularidades e muito parecidas com as tuas. Eu acho que o mundo não está muito diferente, mas eu acho que é legal a gente falar um pouco de quem estava na linha de frente também. Né? Então, acho que a primeira coisa que a gente teve que fazer foi trazer informações de saúde num momento que elas nem estavam tão disponíveis ainda, quando ainda tinha muitas dúvidas. Então, o que a gente fez foi, rapidamente, a gente comprou e distribuiu máscaras para todo mundo,
já colocamos proteções nos caixas, demarcações nas lojas com distanciamento, limitação de número de clientes, termômetro na porta. Acho que teve aí um boom de álcool gel em tudo quanto é lugar. Assim, acho que essas coisas, e trouxemos muita informação de saúde via palestras e vídeos com médicos. Então, isso deu um conforto para as pessoas que estavam na linha de frente, que não podiam correr no tal do fica em casa, sabe? O hashtag fica em casa era, eu não fico, quem cuida de mim? E acho que o primeiro passo para lidar com esse momento para nós foi, de fato, cuidar da saúde das pessoas e demonstrar uma preocupação primeiro com eles. Acho que esse ponto a gente está muito de acordo. Muito em comum. Interessante, né? Porque independente do modelo de trabalho, seja mais home office, né? Porque o meu foi 100% home office, meu time 15 mil pessoas em casa, né? Então, e o seu não. Mas esse é o ponto comum das pessoas perceberem que a organização estava ali primeiro cuidando delas, para depois começar a olhar a produtividade e negócio. Porque senão já começa aquilo de, mas eu estou exposto, então assim, daí as pessoas se sentiram confortáveis para abraçar a causa de manter a empresa viva, que era continuar vendendo. Então, eu acho que foi uma ação muito rápida, que rapidamente os médicos gravaram vídeos, a gente levou ao vivo para fazer palestra em algumas lojas e mostrar que a gente estava ali, que a gente estava prestando atenção e que qualquer suspeita de algum cliente com Covid ou alguma coisa, a gente sanitizava todo o ambiente, mudou a frequência de limpeza do ar-condicionado. São coisas simples, mas que deram aos nossos funcionários um conforto de, ok, eu posso seguir na missão de manter a empresa viva. E isso animou a operação, incrivelmente. Animou mesmo. Foi assim, e a gente passou a comemorar os resultados como nunca. Então, esse mês conseguimos fechar as vendas, comemorar, aplaudir o trabalho da linha de frente foi assim algo fundamental para manter esse engajamento. Do ponto de vista do escritório, eu acho que essa frequência de contato entre os líderes, a gente tem reuniões diariamente. São reuniões rápidas, mas é um bate-bola que precisa acontecer para que cada um saiba como orientar os seus times e em que direção, porque o varejo, principalmente, tem uma velocidade muito alta e precisa dessa comunicação. Então, entre os líderes, quase que não, é diariamente, exceto às sextas-feiras, e a gente tem às terças um protocolo de reunir não apenas os diretores, mas todos os gerentes em conjunto para falar dos projetos, das vendas, do andamento, porque essa velocidade do varejo ela teve que ser atendida. E eu acho que, para nós, principalmente, falar do e-commerce e de coisas que foram colocadas no ar de forma aceleradíssima e que vieram evoluindo ao longo desse período, ajudaram também a manter o engajamento. Então, as pessoas verem que, apesar de todas as dificuldades, a empresa continuava investindo na ajuda para que a operação pudesse ser viável, faz com que o time pense, poxa, então então a gente tem que empurrar a empresa adiante e fica uma festa, assim. Foi um ano difícil, mas foi um ano festivo, por um outro lado. É muito interessante, né? Na verdade, tem convergências, né? Muito. Sim. Agora, essa questão da saúde mental, ela foi um dos pontos base também. A gente criou um programa, talvez mais simples do que o seu, não foi com palestras e tudo, mas a gente colocou um programa no ar de atendimento telefônico para que as pessoas possam ligar de forma confidencial e colocar suas questões, com um atendimento de terapia breve, de até 6 sessões, para quem tivesse com problemas de qualquer tipo, assim, ou me sinto sozinho, ou me sinto ansioso, ou estou com excesso de tela, ou estou com falta de gente, de abraço, de seja lá o que for. E, pessoalmente, nós de recursos humanos fizemos um atendimento e um acompanhamento muito próximo de todas as pessoas que apresentaram ou sintomas de Covid ou sintomas de qualquer tipo de percalço psicológico. A gente teve um atendimento assim especial de ligar mesmo
para a pessoa, para a família, para entender se está tudo bem, se a gente podia dar algum tipo de assistência. E isso foi fundamental. Eu percebi o nível de gratidão que as pessoas expressaram por esse tipo de iniciativa. Olha, Bom, Irene, posso falar uma coisa? Eu tô meio lógico, arrepiada, lógico, porque assim, lógico. né, independente de serem negócios tão diferentes, as experiências, elas são muito parecidas, né? Ou a atuação em termos de RH para as pessoas, ou da companhia para as pessoas, é muito parecido. O que eu ia falar, que eu percebi, que eu acho que para nós fez muito sentido, pelo que você falou também para vocês, a partir do momento que as pessoas se sentem cuidadas, né? Que a empresa de fato se preocupa com elas trabalham muito mais, né? A verdade é que assim, a gente tinha uma preocupação, a gente nunca viveu, a gente tinha home office, mas a gente nunca tinha operado todos os nossos clientes desde casa. A gente não tinha nem contratos que permitiam que os funcionários operassem sistemas de banco, etc., tudo de casa. Então, a gente teve que fazer uma série de protocolos e colocar tudo em place. Mas a nossa preocupação era até que a produtividade caísse. E a verdade é que a produtividade não caiu e melhorou a produtividade. Então, assim, eu acho que tem uma conexão entre... É nessas situações que a gente vê que existe uma conexão entre engajamento e resultado, né? É isso aí. Porque as pessoas realmente, elas têm a contrapartida, né? É claro que agora também a gente tem que olhar o quanto o nosso caso, né? O trabalhar de casa também tem a questão do limite, também tem o impacto da saúde mental. Então, assim, a gente tem feito reforços, eu falo assim que eu tenho feito quase semanalmente reforços de todos os programas, as linhas telefônicas, que isso ainda é um tabu no Brasil, ainda é um tabu em muitos lugares e que a gente precisa quebrar esse tabu. Então, trazer realmente, deixar claro as possibilidades. E a gente fez algumas mudanças até em plano de saúde, para permitir que as pessoas usem mais, porque o nível de utilização não estava tão alto, né? De falar assim, puxa, você tem psicoterapia? Usa, né? Então, enfim, não sei, Irene, se você quer direcionar para outro lugar, mas é interessante ver. Não, foi ótimo. Eu que estou vendo aqui algumas perguntas, já que começaram, e eu vou juntar uma pergunta do Marlon com uma do Alexandre Castanho. Porque o Alexandre pergunta que práticas tiveram que ser alteradas depois de um ano de home office. O Marlon pergunta sobre o onboard com todo mundo em home office. Se tiveram que alterar, a gente pode juntar nisso, né? E vocês comentarem aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Bacana. Irene, essa pergunta é bem legal. A gente, claro, foi evoluindo o modelo de home office, eu acho que ele foi evoluindo e continua em evolução. Eu acho que ninguém sabe exatamente já de forma super redonda como é que isso vai funcionar, porque as pessoas cansam, né? Eu acho que teve um movimento de ida e vinda. O home office ele foi muito forte nos primeiros meses, depois a gente tentou fazer um retorno, mas aí voltamos para o home office 100% praticamente para o escritório central. A gente foi evoluindo. A gente, como uma empresa de pessoas simples, e o varejo tem aí as suas questões de resultados, é muito forte o impacto num momento como esse, a gente não teve soluções assim, vamos dizer, super glamurosas. A gente apelou para o simples, mas que demonstra carinho para as pessoas. Então, nem todas as pessoas tinham uma casa preparada para o home office, para falar a verdade, né? Trabalhar em casa pode ser desconfortável. Não sei se eu tenho um lugar, um jeito de organizar as coisas. Então, a gente fez coisas muito simples, como, por exemplo, permitir que as pessoas levassem a cadeira do escritório para casa para poder ter uma coisa ergonomicamente melhor, para evitar dor nas costas e tal. E isso já foi um baita carinho. A gente teve um momento, uma ação de dizer, olha, a gente sabe que você está aí em home office, mas você faz parte do time. E em algum momento, numa comemoração lá de resultados, a gente mandou para casa de todo mundo que estava no home office um fone de ouvido super bacana com a marca da empresa e que era para dar um conforto de, olha, para você conseguir ter um pouco de privacidade, talvez numa reunião em casa, enfim, a gente foi tentando fazer medidas carinhosas para o home office ser algo factível. A gente procurou delimitar o horário do almoço,
então vamos fazer um horário de almoço um pouco mais estendido, porque agora você está em casa, alguém tem que cozinhar, alguém tem que providenciar, alguém tem que, né? Não é só vai ali, come e volta, muda a dinâmica, né? Com as crianças em casa, sem escola, enfim. Então, a gente procurou fazer alguns acertos, vamos dizer, nisso, mas não foi nada, nenhuma coisa glamourosa e mágica, foram coisas simples que a gente foi escutando das dificuldades e foi avançando passo a passo e estamos avançando até hoje, eu acho, sabe? Tem momentos que o time fala, a gente está começando muito cedo, a gente pode começar um pouco mais tarde, enfim, e a gente vai acertando. São momentos. Não sei, Bia, como é que foi para você? Eu acho que também é um processo que veio evoluindo. Me lembro que logo no começo da pandemia, a gente foi para casa todo mundo sexta-feira e já na segunda-feira era home office, mas eu tinha 60 pessoas entrando em onboarding. Falei, meu Deus, o que nós vamos fazer, né? E aí, assim, conseguimos mandar telegrama para todo mundo, telegrama, entendeu? Dizendo, olha, não vá ao escritório, só vai ao escritório pegar uma máquina, tínhamos que rodar o fim de semana inteiro para essa máquina estar pronta e todo mundo se conectar depois. Então, assim, a verdade é que a gente começou meio atropelado, né? Porque a coisa atropelou, e depois a gente teve que repensar. Então, assim, todo o nosso programa de onboarding hoje, ele é completamente virtual. Tem alguns pontos que funcionam bem, que não funcionam tão bem, claro, tem alguns pontos, especialmente esse negócio da sincronia de máquinas, essas coisas ainda são coisas que a gente tem que aprimorar. Mas a maior parte de todos os processos funcionou bastante bem. Mas a gente teve que realmente pensar fora da caixa, sair do tradicional, questionar coisas que não eram questionadas antes, né? Então, acho que esse foi o principal aprendizado. O tema de preparar para o home office, esse tema das cadeiras, no começo a gente achava um pouco, será que vai precisar cadeira, né? Até que a gente viu que realmente era necessário, porque a situação estava avançando, né? Então, assim, a gente achava que isso ia ser uma coisa de 2 meses, né? A gente falou, não, são 3, não, serão 4. Então, foi também investir, a gente teve que investir em 12 mil cadeiras, mais internet para dar conforto e acesso para as pessoas, e revisitar todas as práticas. O que eu acho que mais surpreendeu, de fato, foi começar a criar coisas novas que a gente não fazia nem no escritório. Então, por exemplo, sessões de yoga, sessões de mindfulness, cafés virtuais, happy hours virtuais. A gente colocou práticas, né, ajudando os times a se conectarem de formas diferentes, né? E a gente tentou ficar presente na casa das pessoas de uma outra forma, mandando, às vezes, um kit de agradecimento por um projeto entregue, para o new joiner que não estava, né, chegando na empresa, mas nunca indo para a empresa, um outro kit que ele podia se sentir bem recebido. Então, a verdade é que a gente teve que pensar em outras formas de estar presente, sem estar presente daquela forma. E a gente conseguiu e está conseguindo se reinventar. Acho que é isso. Que muito bom. Legal, Bia. O nosso onboarding também mudou totalmente para o virtual. E dentro de algumas equipes, porque são vários negócios diferentes, a gente faz um negócio que chama Café com a Gente. Então, quando as pessoas chegam, tem o onboarding oficial, com alguns treinamentos online e tudo, mas tem o Café com a Gente, que é um café virtual, literalmente, onde as pessoas se reúnem com um cafezinho, chazinho, onde dá para mostrar os filhos, os pets e a casa. Se a gente entrou na casa das pessoas, a gente também está acolhendo, dentro de uma parte das nossas reuniões, os participantes extras, porque a verdade é que não dá para exigir a mesma formalidade ou a mesma... Não dá. Então, teve momentos muito divertidos, onde a gente tirou fotos das pessoas com cachorro, com gato, com filho, com filha, com gente de pijama, e tudo bem, gente, porque a gente entrou na casa das pessoas. Então, essa humanização... Da liderança, inclusive, né? Exato. Foi muito legal. Eu também estava fazendo reunião e a minha gata passou na frente do computador. Aliás, ela pode, de repente, assim, a gente tenta, né, manter, mas de repente passa um gato no meio da live, né, gente? E faz parte. A gente, então, quando está entrando na casa, a gente tem que dar essa acolhida. Eu acho que o onboarding, ele teve essa transformação de, ao invés de ser um momento formal, ele acabou se informalizando e isso foi muito gostoso,
né? Mais até do que falar de tudo que foi para a plataforma online, dos cursos e tal, que tem partes que funcionam e tem partes que as pessoas falam, gente, quanta informação, tem certeza, e a gente fala, calma, a gente vai te ajudar com isso também. E eu acho que essa coisa dos kits, Bia, é um negócio muito legal. Olha, tem feito muita diferença, né? Em algumas reuniões, a gente criou vouchers de iFood, por exemplo, para cada um ter o seu coffee break dentro da sua casa. A gente deu um jeito de ter um coffee break, sabe? Isso aí. Então, essas coisas são carinhos que as pessoas valorizam. Às vezes é uma coisa tão pequena, um café que você manda entregar. A gente fez happy hours com kits onde cada um recebeu seu pãozinho, seu queijinho, sua cervejinha, e a gente conseguiu fazer uma comemoração bacana com todo mundo. São coisas que, poxa, eu não sei quantas vezes a gente teria um happy hour com todos os gerentes da empresa. Queria. A gente não fazia essas coisas antes, e hoje a gente consegue fazer de uma outra forma, né? Então, eu acho que teve algo... A gente foi muito criativo, eu acho, né? A gente conseguiu fazer coisas muito bacanas entre comemorações e reuniões e etc. Agora, é um fato que algumas pessoas falaram, não, gente, para isso eu preciso de uma coisa em campo, e aí a gente, com toda a segurança, a gente proporcionou que as pessoas fossem sim visitar as lojas ou os hotéis ou a rádio de uma forma segura e acolhedora. Então, eu acho que foi um mix. Não deu para ser totalmente fique em casa. Nos nossos negócios, para ser. No nosso... desculpa, Irene, pode falar. Não, pode falar, não pode continuar, depois eu só complemento o negócio. Mas não, eu ia falar que no nosso caso a gente também tem alguns clientes que precisam de um apoio presencial, né? E a gente também fez todo esse protocolo de saúde para que as pessoas possam se sentir bem de irem, né? E as pessoas que têm alto risco já sabiam que não era uma ação que elas fariam parte. Então, a gente também deixou isso bem claro, de que, olha, primeiro vem a saúde e a segurança, e depois o trabalho, né? Então, acho que isso fez diferença também, né? Mas eu ia só complementar com uma pergunta até do Fábio. Vocês acham que... Bom, agora está começando as pessoas a serem vacinadas. Eu, inclusive, já fui vacinada. Sorte sua, né, Irene? Das 2 doses. Né? Então, agora é uma emoção que vocês não podem imaginar, né? Só de você saber que você, lógico, tem que tomar cuidado, tudo, mas que você está um pouco mais protegida, gente, é um negócio assim indescritível. Nunca imaginei que eu fosse sentir uma coisa dessas, né? Mas, e eu torço para que todo mundo possa sentir isso. Vocês acham que esse esquema, né, do home office, em que ele se transforma? Para frente, você fala? Para frente, com todo mundo vacinado. Assim, eu acho que as pessoas não vão querer voltar ao que era, né? Pelo menos o que a gente tem conversado e ouvido dos funcionários é que eles gostariam de um modelo mais híbrido mesmo, né? Onde eles conseguem ter um equilíbrio de estar com as pessoas no escritório, tomar um cafezinho, fazer reunião presencial, mas também ter o equilíbrio de estar em casa uma boa parte da semana. Então, eu acho que acho que essas mudanças vieram para ficar. Eu acho que também essa régua, essa experiência mais humana, as organizações não vão poder abandonar, né? Isso veio para ficar também. O tema a gente está vivendo no Brasil um momento muito complexo, né? E a gente vê toda a questão da fome, da pobreza. Que é terrível. Terrível, né? A gente fez muitas ações também, os funcionários se engajaram muito nesse tema, tal. Então, para frente, eu acho que assim, essa agenda toda de sustentabilidade, né, seja humana, da comunidade, veio para ficar e não dá para voltar atrás. As pessoas não vão querer voltar atrás. E essas conquistas boas que elas tiveram, né, elas não vão abrir mão, né? Então, acho que as organizações vão ter que ficar bem acordadas para isso, né? De uma maneira bem simples, assim. Eu concordo, Bia. Eu acho que não tem volta, assim. Eu não acho que a gente vai ser 100% home office. Eu até ouvi algumas empresas declararem a gente não volta mais, mas vai voltar, porque não dá para ficar só na tela. Não dá. Cansativo. E as pessoas sentem falta, sim,
do contato, do café, do abraço, de estarem juntas, de poderem compartilhar um papel na mesa, riscando um post-it, não é só o virtual. Então, eu acho que a gente vai, sim, acabar adotando um modelo mais híbrido. Eu acho que tem diferenças brutais de negócio para negócio, Bia. Então, eu vejo, por exemplo, os meios de comunicação, rádio, provavelmente voltam muito mais fortemente para o presencial do que permanecem nesse modelo mais híbrido. A parte mais de indústria, eu acho que vai ter um modelo bem dividido, mas, de qualquer maneira, eu acho que mais do que dizer, então teremos 2 dias de home office, ou teremos 4, ou 2, ou 1, eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é mais flexível. Nossa, eu estava pensando na palavra flexibilidade, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que as pessoas... Não vai ser mais aquela coisa assim, então eu tenho home office terças e quintas. Eu acho que não, eu acho que vem um modelo de mais flexibilidade. Hoje eu fico, amanhã eu vou, ou eu vou de manhã, volto de tarde, faço um horário reduzido presencial, mas trabalho um pouco mais de tempo dentro de casa. Eu acho que vai ser mais fluido. Mais fluido. Na verdade, para mim, a palavra é essa. Ótimo. Bia, quer complementar alguma coisa? Não, eu ia falar que, assim, em função também das diferenças de negócio, no nosso caso, a gente tem um grupo que a gente está pilotando de ficarem 100% virtuais, né? Por quê? Porque tecnologia é um mercado super aquecido e que a gente quer poder contratar em todo o Brasil e que muitas vezes com contratos de trabalhos mais flexíveis. Então, a gente está pilotando essa experiência e aprendendo com ela. E vocês perguntaram o que deu errado, né? Então, assim, por exemplo, nesse piloto que a gente descobriu que a gente estava despejando um calhamaço de informação em quem estava ficando 100% em casa, que não dá para ser assim, né? Então, mesmo que seja 100% em casa, você vai ter que fazer as coisas com pílulas, né? Colocando o tele, né, com o humano bem equilibrados também. Então, enfim, aprendendo e vamos ver o que vai dar, né? Aprendendo. Isso aí. Aí, dentro dessa ótica, né, que a gente vai ter um modelo híbrido, que a gente já está agora, algumas pessoas já estão até em modelo híbrido, né? Nós, por exemplo, você pode ir 2 vezes por semana no escritório e tal, a gente já até implementou o teletrabalho, né? Mas vocês acham que mudam as competências das pessoas? Que habilidades seriam necessárias dentro desse contexto? E mais, eu aí complemento a do Felipe, que isso foi o Felipe que perguntou. Vocês acham que as lideranças também elas mudam as suas habilidades, os seus comportamentos, aliás, a partir desse novo contexto que nós estamos vivendo? Vou começar, Fê. Eu acho que sim. Na verdade, eu acho que as competências elas já vinham mudando, né? As competências relacionais, as competências de inteligência emocional já vinham sendo bem demandadas. Eu acho que agora elas vieram realmente para ficar. Então, especialmente adaptabilidade, flexibilidade, conexão, inteligência emocional e uma liderança que realmente que conecta as pessoas, eu acho que são competências que vieram mesmo para ficar. E aí podem vir outras, né, assim, mas que já existiam aí, como, por exemplo, gestão do tempo. Então, né, nesse modelo você vai ter que gerenciar mais esse tempo, priorizar melhor. Mas, especialmente, a questão humana, eu acho que ela ganhou uma força que não vai voltar atrás. Ok. Eu concordo 100% e eu acrescentaria a empatia. Você Perfeito. ser um líder capaz de se colocar no lugar dos seus liderados. Perfeito. Frente a essas situações todas que estão acontecendo, eu acho que é fundamental, eu não acrescentar. Agora, eu acho também, Bia, que tem esse lado humano, mas eu acho que há uma transformação do foco em resultados, porque isso vinha mudando, mas o foco em resultados em algumas empresas mais tradicionais ainda estavam muito ligados à presença, ao horário, ao compromisso de estar lá, né? Até quando a gente falava, vamos implantar um home office, não, eu quero ver as pessoas. Então, eu acho que o foco em resultados, ele também se transformou, porque agora eu sou obrigada a ter um sistema de indicadores, eu sou obrigada a ter um sistema de medição de produtividade em outros termos, né? Em outros termos, que é
em quanto tempo ficou pronto, o que eu entreguei de fato, como isso fez realmente diferença para o resultado da companhia. Eu acho que isso foi uma mudança severa, radical mesmo, dentro das empresas que não são... Eu acho que a indústria de prestação de serviços, Bia, ela era mais avançada nesse quesito, porque as consultorias, elas já não tinham as pessoas ali o tempo. Está muito fora, está no cliente, né? Agora, as empresas que trabalhavam da mesma rotina o tempo todo, elas tiveram que aprender a ter um outro enfoque de gestão de resultados por indicadores, né, por entrega, porque você, de fato, você não consegue mais ver seu time o tempo todo. Você não chega num lugar e bate o olho e fala, fulano está ali, Beltrano está ali, puxa, não sei quem, não vi, chegou atrasado, será? Esse tipo de coisa, ele teve que ser alterado assim de um dia para o outro, né? Então, eu acho que o foco em resultados, ele também teve uma nuance diferenciada aí ao longo desse período. Ótimo. Vocês até responderam um pouco o que o Douglas perguntou em termos de gestão de pessoas, o que muda é que esse olhar mais empático, e aí eu queria só complementar que eu acho que para você ter empatia, você precisa de autoconhecimento. Então, sem dúvida, Irene. você não consegue se colocar no lugar do outro sem ter autoconhecimento. Então, eu diria, para quem está em transição, para quem não está em transição, fora do autoconhecimento não há salvação. Né? Não há. Não, eu estava pensando que a Fernanda, vocês estavam colocando, né, do empático, acho que é isso mesmo, empático e integral, né? Porque não é mais só o olhar esse funcionário é um profissional que vai, né? As pessoas não querem, elas querem ser enxergadas no seu todo, né? Elas querem que o líder entenda o que elas estão passando. Quais são as dificuldades que elas têm? Qual é o momento de vida delas? O que elas precisam? Então, acho que esse nível de exigência subiu a barra. Porque realmente cada um quer ser visto como único. E né? Essa coisa da massificação, vamos gerenciar e liderar todos igual? Não. Ela quer, a pessoa hoje ela quer um tratamento único, porque eu sou único, né? Então, acho que essa é uma mudança também importante. Ela sempre quis, né? Ela sempre quis, mas a gente meio que... A gente meio que fingia que não via, né? Eu acho que parece uma questão até de menor importância, mas eu acho que até o dress code das empresas vai mudar, porque as pessoas estão acostumadas a trabalhar de shorts e camiseta dentro de casa, de verdade. E o retorno para o presencial não vai dar para ser igual, não vai dar, gente. Eu vi, assim, a gente tentar um retorno para o escritório naquele momento ali, agosto, que teve no ano passado, vamos chamar assim, as pessoas indo para o escritório de calça jeans e tênis, assim, porque não está todo mundo, mas aí hoje se encontra um, amanhã se encontra o outro, e quando você vê, as pessoas mudaram de cara, de jeito, de tudo, né? Eu acho que até isso a gente vai ter que repensar para o futuro aí. Eu tenho esse palpite. É verdade. Uma pergunta, assim, rapidinha, que daqui a pouco a gente está chegando até no final, mas eu queria saber de vocês o seguinte: quais foram os grandes aprendizados de vocês durante essa pandemia? E se teve algum fato marcante, né, que, na verdade, ou deu muito certo ou não deu certo, né? E que aprendizados vocês tiveram? Eu acho que o meu principal aprendizado foi ousar. Ousar. Propus cada coisa maluca que foi aceita. Então, assim, pensando que, assim, o foco realmente eram as pessoas. Então, assim, quando eu propus, vamos comprar 12 mil cadeiras e dar acesso à internet, vocês vão me matar. Vão, né? Me matar. Mas fui, entendeu? Então, assim, no fundo, eu acho que o meu principal aprendizado gente, estamos numa crise enorme para recursos humanos, então aqui eu estou para as pessoas em primeiro lugar e eu vou usar e vou provocar. E as pessoas embarcaram. Eu acho que esse foi o meu principal aprendizado, de uma forma bem sucinta. Aliás, é uma característica fundamental para esse período, a coragem. Né? Coragem. A coragem. Fê, querida? Olha, eu acho que, para mim, o principal aprendizado foi, assim,
a mudança na forma de falar com as pessoas, de falar com a pessoa, não com o profissional. A gente tinha muito isso de eu me dirijo ao profissional que você é, né? E é uma mudança que parece sutil, mas não é enorme. É uma mudança gigantesca. É você falar com as pessoas que trabalham para você. Uma mãe que está desesperada em alguns momentos, sabe? É você saber lidar com as urgências, acolhendo as urgências pessoais que as pessoas têm também, né? Quantas vezes eu tive que fazer reuniões emergenciais, porque a gente o RH teve tema emergencial que não acabou mais, né? A gente teve, então eu com o meu time, por exemplo, imagina a gente tratando de milhares, e é da ordem de milhares mesmo, de aplicações das medidas provisórias, que tinha que ser tudo a toque de caixa, de hoje para amanhã, e ao mesmo tempo as minhas gerentes com o filho no colo e falando, cara, mas espera aí que eu preciso dar comida, porque daqui a pouco tem escola, porque não tem mais a babá, não tem isso, não tem aquilo. Eu acho que para mim, o principal aprendizado foi eu aprendi a falar com as pessoas, com a pessoa do diretor, que também estava fragilizado, que também me ligou para dizer, eu estou ansioso, será que eu vou saber lidar com essas pessoas surtando agora? Entende? É isso, eu acho que falar do humano. Eu acho que o principal foi o humano no trabalho. Aquela coisa de separa a emoção. Não, integral, né? Ainda dá para fazer mais uma pergunta, o Douglas tocou num ponto. Vocês acham que a maneira, de contratação, ela vai mudar no sentido, se eu vou ter mais home office, eu vou poder contratar pessoas, por exemplo, a Bia até estava falando isso, né? Porque realmente tecnologia, por exemplo, você tem um polo em Recife muito forte em tecnologia, né? Então, por que não contratar? As pessoas estão em Recife e vão atender remotamente. Vocês acham que isso vai ser uma tendência? Ou pessoas de outro país, né? Pessoas que estão em outro país que podem atender aqui. Vocês acham que isso vai acontecer? Qual é a opinião de vocês? Já está acontecendo, Irene. Já foi. Isso já foi. Assim, eu acho que para alguns negócios vão ser mais, por exemplo, eu não vou poder contratar para loja, enfim, mas as cadeiras virtuais, totalmente, assim, eu acho que nunca se viu tanta coisa online e eu me atrevo a dizer, se vocês me permitirem, não apenas no mundo organizacional, mas a gente está contratando personal, terapeuta, professor de piano. Veterinário, fiz consulta veterinária. Tudo. Você agora tem à disposição do mundo inteiro. É verdade. Eu concordo, já está acontecendo, eu acho que ainda não em escala, e acho que a mudança vai ser, de fato, olhar um pool de talentos muito mais amplo do que a gente costumava olhar, né? E também repensar os modelos de trabalho. Que hoje ainda, né, as pessoas trabalham para uma organização e a tendência, acho que no futuro não vai ser essa. Vai ser das pessoas trabalharem para múltiplas organizações, dividirem o seu tempo, terem flexibilidade de uma forma diferente. Não acho que é tão rápido também, né? Mas acho que esse lugar vai chegar muito mais cedo do que a gente estava imaginando, né? Isso, eu concordo, Bia. Eu acho que eu já vejo pessoas, por exemplo, sendo RHs de várias empresas pequenas, por exemplo, que não poderiam ter um diretor de RH, por exemplo, mas vai ter um diretor part-time, que é meu, mas é do outro, é do outro, é do outro. É um diretor de RH por um dia por semana, né? Eu acho que esse é o futuro. E também, para quem quer também um equilíbrio de vida diferente, de falar, olha, eu vou trabalhar segunda, quarta e sexta. E terça e quinta eu não vou trabalhar. E segunda e quarta eu vou trabalhar de manhã para esse lugar, à tarde para aquele, né? E acho que é esse mundo que a gente vai viver daqui a um tempo. Aquilo que nós falamos, né, da cesta de trabalhabilidade, né? Eu vou, até porque a gente estava comentando antes, né, que esse emprego que a gente conhece hoje, ele provavelmente daqui a 5 anos ele vai estar totalmente transformado. Então, se preparar para ter essa cestinha, né, de trabalhos, né, para você Sem poder. Dúvida. Né? Ao longo da pandemia, a gente viu isso. Pessoas do time que estavam em home office me perguntaram: eu posso fazer home office na praia? Eu posso fazer home office na minha casa no interior? Eu posso ir para a casa dos meus pais? E
todo mundo. O home é qualquer lugar. Então, eu vi, as pessoas já fizeram isso dentro da própria empresa, Irene. Então, não vai ser difícil que a sociedade como um todo se transforme em anywhere office, como a gente diz. Anywhere. Muito bem, queridas. Queridas, está chegando ao final. Passa rápido, não é não? Passa rápido, assim, eu adorei, porque são negócios diferentes, mas é muito parecido. Porque ela falou anywhere office e para a gente é working from anywhere. Olha só, né? É isso. É isso. Então, é prazer, gente. Eu queria que cada uma de vocês agora se despedisse, né? A gente, infelizmente, tem que encerrar. Desculpem, não pude fazer todas as perguntas, né? Passa muito rápido mesmo. É verdade. Pronto, Bia, pode começar e se despedindo. Bom, eu só quero, na verdade, agradecer pelo convite, foi uma honra. Mas, assim, acho que eu queria passar uma mensagem de esperança mesmo. Eu acho que os tempos não têm sido fáceis, mas eu acho que tem luz no fundo do túnel. Seja com vacina, mas seja também do ponto de vista profissional. Né? Não deixem de acreditar, mas venham completos para o seu dia a dia. Né? O profissional, o pessoal, e acho que também tem uma escolha do que a gente não quer deixar mais, que a gente aprendeu na pandemia, né? Então, eu estava até falando assim, eu tive um prazer enorme de estar com a minha filha durante um ano, né, em casa, né, curtindo a adolescência dela, porque eu sempre fui uma mãe que trabalhei, num nível de conexão muito maior. Então, como a gente volta para o modelo híbrido que seja, mas não perde as conquistas que a gente teve, né? Então, acho que eu queria deixar essa mensagem. Ótimo. Fê? Eu quero agradecer muito. Eu fiquei muito feliz, foi muito gostoso. Foi assim, mesmo. Faria isso várias vezes. Bia, quero trocar contato contigo. Também. Foi um prazerzão te conhecer. Igualmente. Adorei. E eu concordo com você, Bia. Eu acho que a mensagem é de esperança, sim. Eu acho que a gente tem que relembrar das conquistas que a gente teve nesse período, apesar de todas as perdas. Tem uma compensação. Eu também vi meus filhos como nunca e meus pais como nunca. Eu almoço com os meus pais todo dia, porque a gente mora no mesmo condomínio, e eu, às vezes, passava meses sem vê-los por causa da loucura de rotina de vai e volta, né? Então, eu acho que a mensagem que eu deixaria é a mensagem do humano. Para mim, essa mensagem da empatia, de acolher o humano dentro do trabalho e das organizações, para mim, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi florescer dentro dos nossos negócios. Então, a minha mensagem seria: não vamos perder isso, de acolher os seres humanos que trabalham conosco, porque isso faz toda a diferença, né? A gente não trabalha mais só para as empresas, só para o dinheiro, a gente trabalha para as pessoas. Eu acho que isso foi o mais bonito que eu vi. Bom, depois desse final das duas, fica até difícil eu fazer a minha mensagem final. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer as duas, foi realmente uma delícia, passou rapidíssimo. Agradecer a todos que participam das lives e fizeram perguntas, muito obrigado. Mas eu queria, então, logicamente, a esperança é fundamental, né? Eu até citei na anterior a Caixa de Pandora, que é quando ela abre, sai todos os males do mundo, mas fica a esperança, que realmente é o que nos guia, né? e dá a vida. Mas eu queria deixar, então, a mensagem do otimismo, né? Porque eu acho que a gente pode olhar sempre o copo meio cheio, né? Mas a gente tem que... meio vazio, né? Mas a gente pode olhar ele razoavelmente cheio. Tem uma série de ganhos, né? Tem uma série de oportunidades. Vamos nos focar nas coisas boas que estão acontecendo, porque, infelizmente, as coisas ruins elas vão existir mesmo e a gente não vai poder fazer nada, mas a gente pode construir um futuro. Então, gente, muito obrigada, um beijo grande. Foi uma delícia ter vocês aqui, Fernanda e Bia, e a vocês todos que participaram, muito, muito, muito obrigada. Beijão para todos, tá? Felicidade. Obrigada, gente. Obrigada, muito obrigada. gente. Tchau. Tchau. Tchau, um beijo. Beijo.